A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia, um canal onde nós fazemos comentário das revistas de escola bíblicas dominicais, colocamos também alguns programas com louvores espirituais e colocamos aqui alguns comentários bíblicos e alguns devocionais também, para que você enriqueça a sua vida espiritual. E hoje é com muita alegria e satisfação que nós estaremos aqui ampliando o comentário do pastor Ezequiel Soares, um excelente comentário que ele fez aqui da lição 12, Imersos no Espírito nos Últimos Dias, da lição de EBD Adultos do quarto trimestre de 2022. E desde já eu quero acrescentar a você o que você vai estar aprendendo aqui nesta lição. Por exemplo, você vai aprender aonde nasce o rio das águas vivificadoras, segundo a profecia de Ezequiel, lá no capítulo 47, versículo 1. O rio ele flui debaixo do umbral do templo, ele flui do templo. Você vai saber também quem é o Cicerone Celestial, ou o guia espiritual, que contornou o novo templo com Ezequiel. Eles saem pelo norte porque a porta oriental estava fechada, segundo uma profecia de Ezequiel, lá no capítulo 44, versículo 2, que diz: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada, segundo a profecia de Ezequiel, no capítulo 44 e no versículo 2. Você vai saber também aqui nessa lição o que significa imerso nas águas, ou cheio do Espírito Santo. Você vai poder entender em alguns versículos bíblicos que ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito Santo, conforme Atos 2:8 e Efésios 5:18. Vamos ler aqui em Atos capítulo 2 e versículo 4, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E também aqui em Efésios capítulo 5 e versículo 18, que nos diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Também você vai saber nessa lição o que significa o surgimento de abundância de árvores numa terra estéril. Esta abundância de árvores que vai acontecer quando esse rio correr ali naquela região desértica significa o resultado das bênçãos das águas vivificadoras. O rio de Deus simboliza o Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo chega, a pessoa é imersa no Espírito Santo e ela será como uma árvore, como no Salmo 1, que no seu tempo dará fruto, as suas folhas serão verdes, ela terá abundância de riquezas espirituais na sua vida. Você vai aprender aqui também o que acontecerá com as águas do Mar Morto, com a chegada das águas vivificadoras. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto, e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo, o Mar Grande. Você pode entender aqui também que quando o Espírito Santo chega numa alma que está morta espiritualmente, então há abundância de riquezas espirituais e frutos para a glória de Deus na vida dessa pessoa. É o que nós veremos na lição de hoje. E desde já eu já quero também deixar um subsídio antes de nós fazermos o comentário do pastor Ezequiel Soares aqui sobre a lição 12. Vamos falar um pouco sobre águas purificadoras. Deus mostra ao profeta Ezequiel um rio que nasce no santuário, conforme Ezequiel 47, de 1 a 12. As águas desse rio, que desembocariam no Mar Morto, seriam para trazer cura e vida por onde quer que passassem, de acordo com Ezequiel 47, 8 e 9. Ezequiel é convidado a atravessar este rio. Ele o faz com as águas dando-lhe nos tornozelos, e após atravessá-lo, mais 2 outras vezes, com as águas dando-lhe nos joelhos e depois na cintura, já não podia mais atravessá-lo, a não ser a nado, pois as águas eram profundas e o ribeiro pelo qual não se podia passar, de acordo com Ezequiel 47, de 3 a 5. Tal rio, nascendo no templo, purificando e trazendo vida, era uma mensagem de restauração do amor de Deus para com seu povo. O Senhor haveria de fazê-lo e reuni-lo numa nova terra semelhante ao Jardim do Éden. Ele o faria por meio do seu ungido e do seu espírito. Assim como Ezequiel foi convidado a atravessar este rio, também nós, os que cremos e somos o seu povo, devemos fazê-lo também. Somos convidados a beber dele, a possuir uma fonte de água viva que salte para a vida eterna, conforme João 7, de 37 a 39. Nós vamos ler aqui na nossa Bíblia online. João 7, de 37
a 39. Diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 39. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, o rio em que o cristão mergulha hoje é o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Jesus, que é a água viva, e o Espírito Santo, que tem por símbolo a água também. Quando nós estamos mergulhados nesta água, então nós estamos sob o domínio de Cristo e o domínio do Espírito Santo de Deus. Vamos continuar aqui agora no texto em que nós estávamos passando para você. Pois quando Jesus assume o trono do nosso coração, o Espírito Santo flui dentro de nós como um rio que cura e que traz nova vida. Não podemos nos contentar apenas em atravessá-lo, pois necessitamos de mergulhar nestas águas. Mergulhar no Espírito, mergulhar na vida, mergulhar em Jesus. Porque a vida em abundância é vida na plenitude do Espírito, sendo feitos como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Acabamos de citar Isaías capítulo 58, versículo 11. As águas purificadoras do Espírito jorrarão de dentro de nós, à medida que Cristo vive em nós e o nosso viver é Ele. O que temos de fazer é exatamente viver a plenitude da vida cristã, pois a plenitude do Espírito é também a plenitude de Cristo em nós. Assim, seremos o povo de Deus e participantes da sua natureza divina, para uma glória que é eterna, de acordo com 2 Pedro 1, 3 e 4. Vamos aqui na nossa Bíblia online, 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 9, que diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Este é um texto do pastor Paulo Eduardo da Silva, e você pode encontrá-lo no site pibvarginha.org.br/palavra pastoral/águas purificadoras/. Muito bem, meus amados irmãos, vamos aqui na nossa lição 12, imersos no Espírito nos últimos dias, da lição Adultos do quarto trimestre de 2022, comentário do pastor Ezequias Soares. O nosso texto áureo diz o seguinte: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7, versículo 38. E a nossa verdade prática nos diz o seguinte: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 ao 12. É bom nós lermos para que nós possamos entender o contexto da lição que está sendo comentada. Versículo 1. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu daquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas.
E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele. Desde En-Gedi até En-Eglaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, nós vamos agora à introdução da nossa lição, que diz o seguinte: essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel, capítulo 40, versículo 1 e 2. A primeira parte, versículos de 1 a 6, se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo. E à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, segue aumentando seu volume até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, versículos de 7 a 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica, que fala que é a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia da profecia, e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Quando se fala de águas sanadoras, está falando de águas vivificadoras. São águas que vão transformar aquela região, trazendo frutificação, trazendo crescimento de árvores, tirando aquela aridez que há naquele terreno, naquela região. Isso fala do rio do Espírito Santo quando ele entra na vida de um pecador, que é o coração do pecador. Ela não é uma terra fértil, mas ela é uma terra desértica, árida. Quando o rio do Espírito Santo entra na terra do coração do pecador, então ele vai frutificar para a glória de Deus. Muito bem, meus irmãos, a palavra-chave de hoje é imersão, que é um mergulho que o cristão deve dar no rio de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Imersão, mergulho. O cristão ele deve estar sempre mergulhado no rio do Espírito Santo. Estamos na lição 12, imersos no Espírito nos últimos dias, da lição adultos do quarto trimestre de 2022, cujo comentarista é o pastor Ezequiel Soares. Nós vamos ter aí alguns slides para você e também algumas figuras para você poder entender o contexto da lição e alguns mapas também. E nós teremos também o esboço da lição, onde você pode pausar o vídeo e copiar o esboço. No tópico 1, nós vamos falar sobre o aspecto escatológico. Escatologia é a doutrina das últimas coisas, é o estudo acerca das últimas coisas que acontecerão até o retorno de Cristo e após o retorno de Cristo, de forma invisível e também de forma manifesta, glorificada. O subtópico 1 vai falar sobre a nascente do rio, que está no versículo 1 do texto que nós já lemos na nossa leitura bíblica em classe. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas Escrituras Sagradas. A visão nessa passagem é futurista e literal, quer dizer, ela está relacionada com o futuro, com coisas que acontecerão, e ela é literal, de acordo com aquilo que o contexto histórico, social e bíblico passa para nós. E as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta, lá em Ezequiel 40, versículo 1 e 2. Os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas, dependências e medidas, sugerem um templo literal. O pastor Ezequiel Soares está enfatizando isto, porque para alguns esse templo ele não é literal, ele é simbólico. Então ele está enfatizando que esse templo é literal, ele realmente existirá. Isso é simples de entender. Se os dois que foram destruídos, o de Salomão em 2 Reis 25:9 e o de Herodes em Lucas 21:6, eram literais, não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista, ou seja, simbólica, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Por exemplo, de acordo com Joel 3:18. Vamos aqui na nossa Bíblia online. Joel, capítulo 3, versículo 18, diz assim: E há de nascer que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. E sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Esta profecia de Joel está concordando com a profecia de Ezequiel. Mosto é um produto da uva.
E também Zacarias capítulo 14 e versículo 18. Vamos ver aqui na nossa Bíblia online. Zacarias capítulo 14 versículo 8, que diz assim: Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. Zacarias capítulo 14, versículo 8, também concorda com essa profecia de Ezequiel que nós estamos estudando hoje. Recapitulando o que nós acabamos de ver, então haverá a nascente de um rio que vai nascer debaixo do altar e vai correr para o oriente. Essa nascente do rio, ela não é simbólica, ela é futurista e ela é literal, é para o futuro e é de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo. E ela vai nascer do umbral da casa, quer dizer, ela vai nascer do templo do milênio, que é um templo literal e não idealista ou simbólico como alguns pensam ser, né? Ou uma figura, ok? Agora nós vamos para o subtópico 2, o guia celestial, que fala nos versículos 2 e 3 da leitura bíblica em classe. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo. Um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, de acordo com Ezequiel 40, versículo 3. Continua como Cicerone, quer dizer, um guia, nesse passeio. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte, e dessa forma contornar o templo no sentido horário, em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Essa porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. Ezequiel 44 e 2 é uma profecia de Ezequiel. No período dos dois templos, o templo de Salomão e o templo de Zorobabel, e também o templo de Herodes, né, que é o templo de Zorobabel, ampliado e reformado. Essa porta nunca esteve trancada. Isso revela o caráter escatológico desta visão. Então ela não foi para aqueles dias, ela será para o futuro. Recapitulando aqui o subtópico 2, o guia celestial, ou o Cicerone, né, que estava levando Ezequiel e faz ele sair pela porta do norte, porque a oriental estava fechada, para alguns é um anjo. Segundo aqui o pastor Ezequiel Soares, é o próprio Cristo que está direcionando, né, levando a porta do norte para que ele possa ir para a banda oriental. E a aparência desse homem era uma aparência de cobre, e ele usava um cordel de medir e uma cana, que eram dois instrumentos usados para as construções de antigamente. E o fez sair para o norte, indo para o oriente. A porta oriental, ela estará fechada, de acordo com a profecia do profeta Ezequiel. Isso aí nós vimos na lição passada, quando se falava sobre o templo do milênio. Vamos continuar aqui agora no subtópico 3, os novos frutos, que está sendo referido lá no versículo 12 da nossa leitura bíblica em classe. A linguagem dessa passagem é apocalíptica, escatológica, e tem paralelo com o livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 1 e 2. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore serão para a saúde das nações. Nações essas que habitarão o milênio inaugurado por Cristo, na sua vinda em glória com a igreja, quando ele derrotará o anticristo, a besta, o dragão, as nações que se levantarão contra Israel, e aonde os judeus reconhecerão Jesus Cristo como Messias. E depois haverá o julgamento das nações, e nesse período milenial é onde as folhas das árvores serão para a saúde dessas nações. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, estou voltando aqui ao subtópico 3, os novos frutos. A visão de Ezequiel em relação a toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos, se refere ao milênio, e a do apóstolo João, ao mundo vindouro, à eternidade. Mas ambos os textos são literais. No novo céu e na nova terra não existe mar. Esta não é interpretação ao pé da letra. É uma interpretação literal, onde foram estudados o contexto geográfico, histórico, cultural e social das passagens bíblicas para poder entender o pensamento do autor. O milênio ele é distinto do mundo vindouro, de acordo com Apocalipse, capítulo 21 e 1, que nós vamos ler agora. Apocalipse 21 e 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. Nós podemos também acompanhar este raciocínio do pastor Ezequias Soares na Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, lá no capítulo 23.5. Vamos fazer agora uma recapitulação do que nós vimos, né? Os novos frutos. Novos frutos é uma linguagem apocalíptica. Apocalipse fala de revelação. E escatológica, que é a doutrina das últimas coisas. Então são coisas que vão acontecer no futuro. Esta visão de Ezequiel se refere ao milênio. O templo é do milênio. O nascimento do rio será no milênio. O desenvolvimento daquela região árida será no milênio. E os frutos, eles trarão vida e saúde para as nações que viverão no milênio. A igreja, nesse período milenar, nós seremos reis e sacerdotes a serviço de Cristo com corpos glorificados. Estaremos fazendo a mesma função que os anjos fazem hoje como ministros da igreja de Cristo. Portanto, o milênio ele é diferente do mundo vindouro. Sinopse do tópico 1. O aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no milênio. Vamos trazer para você agora, para esclarecer mais o seu entendimento a respeito deste assunto, um subsídio. E vamos falar sobre a água. A água, assim como o fôlego, é necessária ao sustento da vida. Jesus prometeu rios de água viva. E isso disse ele do Espírito, lá em João 7,39. O fôlego e a água, tão vitais na hierarquia das necessidades físicas humanas, são igualmente vitais no âmbito do Espírito. Sem o fôlego vivificante e as águas vivas do Espírito Santo, a nossa vida espiritual não demoraria a murchar e a ficar sufocada, até mesmo porque ninguém fica muito tempo sem água. A pessoa que se deleita na lei, do hebraico Torá, que significa instrução, de Yahvé, e nela medita de dia e de noite, é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, Salmo capítulo 1 e versículo 3. O Espírito, na verdade, flui da palavra como águas vivas, que sustentam e refrigeram o crente e o revestem de poder. Na verdade, é uma cachoeira, né? É uma água em movimento. Numa cachoeira, a água está em movimento. Ela produz energia elétrica que ilumina toda uma cidade. Da mesma forma, o cristão, que ele está no rio do Espírito, e esta água o dinamiza, o movimenta, o enche de poder de tal forma que ele é capaz de levar o evangelho a toda uma cidade, igual à mulher samaritana. Este é um pensamento do pastor Osmar de Souza, cujo site é Osmar de Souza, cujo D aí é mudo, osmardesouza.blogspot.com/2012/10/símbolos do Espírito Santo, CPAD. Vamos continuar aqui na nossa lição 12, Imersos no Espírito nos Últimos Dias, lição de adultos da CPAD do 4º trimestre de 2022, cujo comentarista é o pastor Ezequias Soares. Tópico 2, sobre a implicação pneumatológica. A pneumatologia é um estudo doutrinário referente ao Espírito Santo. Subtópico 1, as águas, que tem referência lá nos versículos de 3 a 6 da nossa leitura bíblica em classe. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, ou 500 metros, na tradução Almeida atualizada, elas me davam pelos tornozelos. 500 metros mais adiante, as águas chegam aos joelhos. E depois de mais 500 metros, elas já estão nos lombos. 500 metros mais além, essas águas já haviam se tornado um ribeiro. E o profeta agora tinha que nadar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do rio. Agora, qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas, conforme João 7, do 37 ao 39, como já lemos neste comentário. Falando da extensão e da profundidade do rio, nós podemos entender que o Espírito Santo, que tem o rio como seu símbolo, ele é onisciente, onipotente, onipresente, imutável. Então ele tem todo o conhecimento, ele está em todo lugar, ele não muda e ele tem todo o poder. Ele é a terceira pessoa da Trindade, portanto ele é Deus também. Então este rio é ilimitado e ele é eterno. É isso que significa a extensão e a profundidade do rio da visão
do profeta Ezequiel. As águas mencionadas lá nos versículos de 3 a 6, ela vai falar que o profeta entrou nesse rio. Quando ele andou 1000 côvados dentro desse rio, que são 500 metros, a água dava nos tornozelos. Lá em Gálatas, a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Então o crente que ele anda no Espírito Santo, ele está andando nas águas do Espírito Santo, ele está blindado contra o pecado, contra a carne e contra o mundo. Por isso a necessidade de orar para estar sempre cheio do Espírito Santo. Mas o profeta não parou por aí, ele prosseguiu. Então nós temos que prosseguir em conhecer o Espírito Santo de Deus, em receber mais do Espírito Santo de Deus. E ele se aprofundou mais 1000 côvados, que são mais 500 metros, e a água dava nos joelhos. E nós podemos compreender que para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos que andar de joelhos. Joelhos fala de oração, uma vida de oração, profundidade de oração, caminhar em oração. Quanto mais o crente ora, pedindo ao Pai o Espírito Santo, mais cheio ele será do Espírito Santo de Deus. Mas o profeta ele prosseguiu e ele foi mais 1000 côvados a fundo. Quer dizer, mais 500 metros ele entrou na água e a água dava pelos seus lombos. Em muitas referências bíblicas, quando se fala de lombos, está falando de serviço, está se falando de trabalho. Então o cristão que é chamado para evangelizar, para orar, para visitar, para fazer a obra de Deus, louvar, cantar, pregar, ensinar, ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Vamos ler uma passagem bíblica? Efésios capítulo 6 e versículo 14 diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então neste versículo ele enfatiza, tendo cingido os vossos lombos. O trabalhador rural, o trabalhador do campo, os guerreiros, ele tinham as suas vestes que iam até as canelas. Fazia parte da cultura daquela época. Então, quando eles precisavam correr, ou guerrear, ou trabalhar, eles dobravam essas vestes e cingiam, amarravam um cordão, uma faixa de pano, para que aquelas vestes encurtassem um pouco e eles não tropeçassem nos seus próprios vestidos, ou pudessem pular, ou pudessem correr melhor. Então, quando fala de lombos cingidos, ou águas pelos lombos, está se falando do preparo espiritual que todo cristão tem, sendo cheio do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Continuando aqui na nossa recapitulação, ele prosseguiu e andou mais 1000 côvados, que são mais 500 metros, e agora a água, ele estava totalmente imerso na água. Ele precisava atravessar a nado. Isto está falando do cristão que ele está dominado pelo Espírito Santo. Ele está no domínio do Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então está se falando daquele cristão que é submetido à palavra de Deus, que é submisso a Cristo, que é submisso ao Espírito Santo de Deus. Ele não é mais governado pelas suas emoções, não é mais governado pela sua razão e não é mais governado pelos seus sentidos, mas é um cristão que é governado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está imerso no Espírito Santo. Nós vemos que quando o profeta estava totalmente dentro do rio e ele precisou atravessar a nado, nós vemos que a partir dali ele é tomado pelas mãos. Isso significa que agora o crente ele é dirigido pelo Espírito Santo. João 7, de 37 a 39, nos mostra que Jesus é a água da vida e o Espírito Santo ele é o rio que nós devemos estar imersos. Continuemos aqui agora no subtópico 2, do tópico 2, e vamos falar sobre o Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo, conforme nós podemos ler. 1 João, capítulo 5, e versículo 6 diz o seguinte: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então aquele que está imerso no rio espiritual, ele está sob o domínio de Jesus Cristo e do Espírito Santo, de acordo com 1 João 5 e 6. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João 7, de 37 a 39, que já lemos. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável à vida do crente. Veja você que as primeiras civilizações da humanidade nasceram próximo de um rio.
Por exemplo, no Egito, foi próximo do rio Nilo. Lá na Ásia, próximo do rio Ganges. Aqui na América do Sul, próximo ao rio Amazonas. Aqui na região do Nordeste do Brasil, próximo ao rio São Francisco. Aqui em São Paulo, próximo ao rio Tietê. Então, aonde há rio, há vida. Onde há rio, nasce vegetação e as civilizações prosperam. Então, por isso o Espírito Santo é comparado com o rio, porque ele produz vida. Ele dá bênção, paz e prosperidade àquele que está imerso no rio do Espírito Santo. Continuando aqui com o nosso texto, a água fresca refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente, de acordo com Isaías 44:3. Na Bíblia, João Ferreira de Almeida, corrigida, revista e corrigida. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O crente que está mergulhado no rio do Espírito, ele será um crente espiritualmente próspero. Uma igreja que está mergulhada no rio do Espírito é uma igreja próspera. E todo pecador que abandona o seu pecado e mergulha no rio do Espírito será um cristão próspero e abençoado espiritualmente nas mãos de Cristo. Continuando aqui no nosso texto, ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte da água da vida, de acordo com João 4:14. Aqui na nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Recapitulando aqui o subtópico 2, falando do Espírito Santo, a imersão de Ezequiel no rio do Espírito, ela simboliza o crente cheio do Espírito Santo, mergulhado no rio do Espírito Santo. Água, rio, chuva e orvalho são símbolos do Espírito Santo encontrados em toda a Bíblia Sagrada. A água, ela reflete, ou ela nos mostra as operações do Espírito Santo na vida do cristão. Por exemplo, a água, ela refresca, o Espírito Santo refrigera a alma do cristão e de todo aquele que está aflito e necessitado. A água, ela é para a vida. O Espírito Santo, ele é para a vida eterna. A água tranquiliza. O Espírito Santo produz paz e tranquilidade na vida do crente. E de acordo com João 14:14, como já lemos, Jesus, ele é a fonte da água da vida. Então todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador, que se submetem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo estará derramado na vida desta pessoa. Esta pessoa terá o Espírito Santo dentro de si, que é a fonte da água da vida que jorra para a vida eterna. Vamos aqui para o subtópico 3, imerso nas águas e no Espírito, mencionado lá nos versículos 3-5 da nossa leitura bíblica em classe. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, ele é uma pessoa, porque o Espírito Santo vê, o Espírito Santo ouve, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo sente, o Espírito Santo se entristece, de acordo com Mateus 28:19. Vamos ver o que diz a nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando o crente ele é batizado nas águas, essa fórmula trinitária ela é mencionada no momento do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa e o Espírito Santo também é uma pessoa. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Diz, por exemplo, alguns adeptos da Testemunha de Jeová. Em Atos capítulo 2 e versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Por isso que eles acham que o Espírito Santo é uma energia ou é uma força, mas não é uma pessoa. Porque ninguém pode ser cheio de uma pessoa. O Senhor Jeová, o Pai, ele é uma pessoa e nós somos cheios dele. O Senhor Jesus Cristo é uma pessoa e nós somos cheios dele. O Espírito Santo também é uma pessoa e nós somos cheios dele. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito Santo, de acordo com Atos 4:8 e Efésios 5:18. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, de acordo com o texto aqui do pastor Ezequiel Soares. Inundado nas águas sanadoras ou vivificadoras que brotam do templo de Deus, de acordo com Ezequiel 47, de 3-5. Recapitulando aqui o subtópico 3, nós somos imersos nas águas do Espírito Santo. Todos que aceitam Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo faz morada nele.
E o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Senhor Jeová, Yahvé, o Criador de todas as coisas, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele é uma pessoa. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele também é Deus e ele é uma pessoa. E o Espírito Santo também é Deus e ele também é uma pessoa. Existem três tipos de pessoas. As pessoas divinas, as pessoas angelicais e as pessoas humanas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas divinas. Primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, ou triunidade, que fica melhor. De acordo com Atos 2 e 4, os discípulos e os apóstolos estavam orando reunidos nos cenáculos por ordem de Jesus Cristo, e quando ocorreu ali o batismo no Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo. A partir dali, aqueles apóstolos e discípulos medrosos por causa da morte de Jesus, com medo da perseguição, eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a pregar o Evangelho publicamente, sem temer os fariseus, os herodianos, os saduceus e depois até mesmo a perseguição do Império Romano. Ezequiel estava imerso nas águas sanadoras, ou águas purificadoras, ou águas vivificadoras, que vêm do templo de Deus. Então, quando nós andamos em Espírito, não cumprimos a vontade da carne, porque estamos imersos no Espírito. Quando recebemos a Jesus Cristo como Salvador, estamos imersos de Cristo, sob a autoridade de Cristo, o Espírito Santo faz morada em cada um de nós. Quando nós oramos e buscamos a presença de Deus, o Espírito Santo, ele vem a nós como orvalho, como chuva, como rio, como água. Então isto é estar no domínio do Espírito Santo. E como já dissemos em Atos capítulo 2, os discípulos foram imersos e batizados no Espírito Santo. Sinopse do tópico 2. A água é o maior símbolo da implicação pneumatológica de Ezequiel 47. Vamos trazer aqui mais um subsídio para você ampliar o seu conhecimento sobre os símbolos do Espírito Santo, como água, como rio e como chuva. E é claro que também como orvalho, né? De acordo com João 7, 37 e 38. A água é vital para a natureza. Sem ela, o ser humano não vive. Deus utiliza-se desse elemento indispensável, a existência, para mostrar que o Espírito Santo sacia toda a nossa sede espiritual. No plano espiritual, água, rios e chuvas simbolizam o mover do Espírito na vida dos que recebem a Cristo, como Senhor e como Salvador. De acordo com João 4 e 14, como já lemos. A renovação que a água produz significa a operação miraculosa do Espírito Santo na vida do homem, produzindo a regeneração e a vivificação espirituais. De acordo com Tito, capítulo 3 e versículo 5, da nossa Bíblia online, João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, está escrito assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, o crente que está mergulhado no Espírito Santo, ele é regenerado. Ele era uma velha criatura, agora ele é uma nova criatura. Ele era um homem velho, agora ele é um homem novo. Ele foi tirado das trevas e transportado para o reino da luz, em Cristo Jesus. Então, a partir de agora, ele foi renovado em espírito. Ele foi despertado pelo Espírito. Ele foi restaurado pelo Espírito Santo de Deus para servir a Cristo, para adorar a Cristo em espírito e em verdade, para servir a Cristo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E agora ele tem Espírito Santo como selo na sua vida. No dia do arrebatamento, ele será ressuscitado ou arrebatado para a glória de Cristo. Continuando aqui o nosso subsídio, em Isaías 44:3, o Senhor promete derramar água sobre o sedento espiritual, né? E rios sobre a terra seca do coração. Lá em Ezequiel está falando de uma região árida, lá no Arabá, próximo ao Mar Morto, um lugar que produzia muito sal e não havia vida, não havia peixes, não havia árvores, nem nada. Então esse rio que corre do templo, ele vai produzir vida nessa região. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, quando entra na vida de uma pessoa, ele vai produzir, né, vida, ele vai produzir frutos, ele vai ser despertado, restaurado, avivado e regenerado. Continuando aqui o nosso subsídio, o profeta falava a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre uma geração vindoura. Por isso que a profecia, ela é para o futuro e é literal. A profecia começou a cumprir-se no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, e prossegue através do movimento pentecostal, o maior avivamento da história da igreja cristã, que começou lá na rua Azusa, através do pastor Seymour, onde as pessoas passaram a buscar o batismo no Espírito Santo. As pessoas são moradas do Espírito Santo quando aceitam Jesus como Salvador, e as pessoas são revestidas do Espírito Santo no batismo com o Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Se você quiser saber mais, você pode ir lá no site escolaibd.com.br.
/ lição 2, nomes e símbolos do Espírito Santo. Agora, meus amados irmãos, nós vamos para o auxílio teológico da nossa revista bíblica, que vai nos falar sobre águas através do templo. A repartição da terra que começou a ser descrita em 45 de 1 a 8 continua em 47 e 13, até o 48 e 35. Estamos falando dos capítulos. Mas aqui encontramos um interlúdio poético acerca de águas refrescantes para as nações. Elas vinham de debaixo do umbral da casa, templo, para o oriente. Essa água da redenção vinha debaixo da banda do sul do altar, que estava dentro, bem no centro do templo espiritual da visão de Ezequiel. Continuando aqui o texto, em sua visão, Ezequiel foi levado para observar a corrente de água fluindo através do templo. Visto que a água estava fluindo do lado sul, o profeta foi levado para fora pelo caminho da porta do norte, até a porta exterior, então para o leste, ou seja, o oriente, seguindo a correnteza das águas. Comentário bíblico de Beacon, de Isaías a Daniel, volume 4, Rio de Janeiro, CPAD, 2014, 487. Estamos aqui na lição 12, imersos no Espírito nos últimos dias, da revista de EBD Adultos do quarto trimestre de 2022, comentário do pastor Ezequias Soares. E vamos agora para o tópico 3, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Agora é bom para quem conhece um pouco de geografia bíblica, né? Agora é uma parte assim mais teórica, mas também tem algum conteúdo espiritual aí. Então no subtópico 1, nós vamos falar sobre a abundância de árvores, que está sendo referido lá no versículo 7 da nossa leitura bíblica em classe. Em volta desse rio vai nascer uma variedade imensa de árvores. E as folhas e os frutos dessas árvores servirão de remédio para as nações que viverão no milênio. Continuando aqui o nosso texto, o Arabá, em hebraico Aravá, literalmente árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície, em Deuteronômio capítulo 1, ou deserto, Isaías 35:1. É o nome de um vale, de acordo com Josué 18:18, que se estende desde a Galiléia, no norte de Israel, e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho, de acordo com Deuteronômio 1:1, diante de Suf. Nessa região se localiza o Mar Morto, de acordo com Josué 3:16. O Mar Salgado. Parte da região era território da antiga Pentápolis, uma região onde tinha 5 cidades, que incluía, entre essas 5 cidades, as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, e nem mesmo capim, de acordo com Deuteronômio 29:23. Essa destruição ali naquela região foi na época de Abraão, quando intercedia por Ló, e Deus já tinha determinado que ia destruir Sodoma e Gomorra. Essa destruição alcançou mais 3 cidades que estavam ali naquela região. Portanto, agora aquela região se tornou uma região de sal e uma região também onde há muito betume, e onde é uma região que dá muita riqueza mineral também. Continuando com o nosso texto, no entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras, ou sanadoras, ou purificadoras, como diz algumas versões bíblicas, como diz alguns comentaristas bíblicos. Esse quadro profético é do milênio. O milênio é um período que vai acontecer depois da grande tribulação. Jesus Cristo arrebata a sua igreja, aí vem o período dos 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel, que vai ser governada pelo anticristo, o homem perverso, o homem ímpio, o homem iníquo, o homem do pecado, onde durante 3 anos e meio será um momento de falsa paz, onde os judeus vão construir o seu templo, e aonde o anticristo vai querer ser adorado nesse templo, onde os judeus serão perseguidos porque não vão aceitar adorar o anticristo nesse templo, e aonde ocorrerá a perseguição aos mártires da grande tribulação, aonde acontecerá o surgimento das 2 testemunhas, que têm poder sobre o fogo e sobre as águas, e aonde acontecerá também os 144.000 judeus virgens que pregarão o evangelho, num período também onde o arcanjo também pregará o evangelho, num período também onde haverá salvação de almas, e num período onde acontecerá grandes catástrofes na terra, caindo meteoros, caindo asteroides, onde morrerão os peixes do mar, onde serão destruídas as árvores, a vegetação, onde acontecerá o toque das trombetas, os ais, e onde acontecerá o derramamento da taça, quando Deus estará tratando com o anticristo e tratando com Israel, que está sendo perseguido. Jesus Cristo vem em glória, todo o olho o verá, ele pisará no Monte da Oliveira, onde ele entrará pela porta oriental, onde ele salvará os judeus, destruindo as coligações de Gog e Magog, das confederações das nações que surgirão ali na região onde antigamente foi o Império Romano,
E nessa batalha do Armagedão, Cristo destruirá as nações que estarão perseguindo Israel, acontecerá o julgamento das nações, e a partir dali será aprisionado Satanás, será derrotado o anticristo, a besta, o falso profeta, e aonde Jesus Cristo vai inaugurar o milênio. No milênio, a igreja estará glorificada, com corpo angelical, sendo reis e sacerdotes a serviço de Cristo, onde Cristo regerá as nações que viverão o milênio. No final do milênio, Satanás será solto, e essas nações do milênio serão provadas, e muitos cairão novamente no engano de Satanás, mas muitos serão salvos. Depois vem o julgamento do trono branco. Recapitulando aqui esse tópico, o tópico 1, abundância de árvores, referido lá no versículo 7 da nossa leitura bíblica em classe. Arabá, o Arav, que é uma região árida, desértica, que em Deuteronômio 1:1 é uma planície, que em Isaías 35:1 fala que é um deserto. Nessa região está o Mar Morto, que é também chamado de Mar Salgado. Este mar tem uma concentração muito grande de sal. As pessoas, quando são jogadas ali, as pessoas não afundam, elas boiam, por causa da quantidade de sal que tem ali. Ali não há vida, não há peixe, não há nada. E a região do Mar Morto é a antiga Pentápolis, onde existiam 5 cidades que foram julgadas por Deus na época de Abraão, quando intercedia por Ló, onde ficavam Sodoma e Gomorra, por causa da abundância de pecado deles, que atingiu a taça da ira de Deus. Para essa região é que vai correr o rio, da visão de Ezequiel. E aonde ele correr, vai haver abundância de árvores, não vai ser mais uma região árida, não uma planície desértica, mas haverá abundância de árvores ali, e o Mar Morto será sarado. Não será mais um Mar Morto. Agora ele vai ter peixes, vai ter vida ali naquele Mar Morto, naquela concentração de água ali, que é chamada de Mar Morto ou Mar Salgado. Vamos agora ao subtópico 2, referido no versículo 8 da nossa leitura bíblica em classe, que vai falar agora sobre o Mar Morto. Essas águas sendo levadas ao mar sararão as águas, de acordo com o versículo 8 da leitura bíblica em classe. Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, de acordo com Gênesis 14:3, ou Mar Salgado, de acordo com Josué 3:16, ou Mar das Campinas, ou Mar de Arabá, de acordo com Deuteronômio 3:17, Nova Bíblia Almeida atualizada. E localiza-se na depressão mais profunda do planeta. É a parte mais profunda do planeta Terra. Ela está a 396 metros abaixo do nível do mar e é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. Visto que o lago não possui escoamento natural, ele não tem braço de rios à volta dele. Ele vem lá do Mar da Galileia, vem o Rio Jordão e surge ali o Mar Morto. As suas águas, elas são eliminadas por meio de evaporação. Por isso, o grande número de concentração de sal ali naquela região. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos, alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas, que contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%. É uma fonte de riquezas minerais, por causa do betume, por causa do sal que é retirado ali. Recapitulando então esse subtópico 2, o Mar Morto, referido no versículo 8 da leitura bíblica em classe. As águas vindas do templo sararão as águas do Mar Morto. O Mar Morto, o Mar Salgado, o Mar das Campinas ou Mar de Arabá é uma depressão profunda a 396 metros abaixo do nível do mar. É a maior depressão geográfica da Terra. E ele é alimentado pelas águas do Rio Jordão. Então o sal mineral que é retirado da terra pelas águas se concentra ali no Mar Morto. Como o Mar Morto não tem braços de rios, então essas águas são evaporadas, então aumenta a concentração de sal ali. As suas águas são eliminadas por evaporação. E devido à quantidade de sal, não há vida neste mar. Este Mar Morto, ele representa o homem morto nos seus delitos e pecados, o iníquo, o ímpio, as pessoas que não receberam a Jesus Cristo como Salvador. E o rio que nasce do templo, e ele corre para o Mar Morto e sara as águas do Mar Morto, representa o Espírito Santo de Deus que entra no coração do ímpio, do iníquo e do pecador e transforma a vida dele totalmente. Esta é a mensagem da lição de hoje para todos nós. Vamos agora ao subtópico 3, vida no Mar Morto. Uma referência dos versículos 9 e 10 da nossa leitura bíblica em classe. A chegada das águas vivificadoras, ou sanadoras, ou purificadoras do templo revive o Mar Morto e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo, o Mar Grande. Isso faz lembrar da criação no princípio, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 20 e 21. Os pescadores em En-Gedi, até em En-Eglaim, duas regiões
que serão atingidas por esse grande milagre? De acordo com o versículo 10 da nossa leitura bíblica em classe, lançaram suas redes para apanhar os peixes, um cenário nunca visto até então na história. Em En-Gedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, de acordo com Josué 15:62, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul, em 1 Samuel 23:29 e 24:1. En-Eglaim é uma localidade desconhecida. Há quem afirme que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia, mas a linguagem parece indicar sentido norte-sul e não leste-oeste, de acordo com o comentário do pastor Ezequias Soares. Recapitulação do subtópico 3, Vida no Mar Morto, versículos 9 e 10. Essas recapitulações que eu estou fazendo para os irmãos estão baseadas no slides que você está vendo aí na sua tela. Por exemplo, a letra A. As águas purificadoras reviverão o Mar Morto, que é uma simbologia do que o Espírito Santo faz na vida do pecador. O rio Espírito Santo que entra na vida da terra árida do coração do pecador. Letra B. Haverá abundância de peixes neste mar. Então o crente que ele é cheio do Espírito Santo, ele produz frutos de arrependimento, frutos do Espírito para a sua vida espiritual e para a vida eterna. Vamos agora para o subtópico 4, sobre os charcos lamaceiros com sal, que não será restaurada. Está lá no versículo 11 da nossa leitura bíblica em classe. Então aqui nós temos uma explicação do pastor Ezequias Soares a respeito desses lamaceiros. Há ainda muitas controvérsias. Como a vida não se estende além das águas da salvação que fluem do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos, de acordo com Isaías 66 e 24, Jeremias 30, 23 e 24 e Apocalipse 20, versículo 10. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento, de acordo com Isaías 65, de 20 a 23. Ele vai nos dar uma ideia de como será a vida no milênio, que será um período de paz, que será um período de bênção, que será um período de prosperidade, onde as armas de guerra serão transformadas em instrumentos e tecnologias para o trabalho, e aonde Cristo governará o milênio, e a igreja, glorificada como reis e sacerdotes, num corpo glorificado, trabalhará e estarão a serviço dessas nações, submissos às ordens de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está escrito assim: não haverá mais nela criança de poucos dias. Quer dizer, que a mortalidade infantil será cessada de uma certa forma. Nem velho que não cumpra os seus dias. Quer dizer, as pessoas envelhecerão, não morrerão antes do tempo. Porque o jovem morrerá de 100 anos. Quer dizer, não haverá mais mortandade de jovens como há hoje em dia, né? Há uma grande letalidade de morte de jovens e adolescentes e crianças nos dias de hoje. Mas no milênio não será assim. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Continuando o versículo 21. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Então, o profeta Isaías está profetizando que as pessoas viverão normalmente. As pessoas trabalharão, as pessoas viverão em família, as pessoas terão a sua vida social e cultural preservadas na época do milênio. Então eles edificarão casas, habitarão nessas casas, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Também no milênio, segundo o versículo 22, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Então essa cultura que havia lá na época de Ezequias, de um reino invadir outro reino para tomar as riquezas, não existirão mais. Quer dizer, as pessoas também não morrerão jovens, não morrerão como crianças, não trabalharão até 40, 50 anos de idade, morrerão, e quem vai usufruir agora são os filhos e os netos. Não, isso não acontecerá. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Cada um vai habitar na casa que construir e vai comer do fruto que ele plantar. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, quer dizer, as pessoas viverão por muito tempo. Versículo 23 diz: não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. Na sociedade mundial, há uma guerra entre pais e filhos, há uma guerra entre esposos e esposas, há uma guerra no seio da família. Então há, em muitos lugares, pessoas que esperam seus pais morrerem para meter a mão na herança, ou os filhos não se dão bem com os pais e procuram sair dos seus lares, famílias desagregadas que não se veem mais ou que não se comunicam. Então essa desavença social no seio das famílias não existirá mais no milênio. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Este é um retrato que o profeta Isaías nos mostra de como será a vida no milênio, com Jesus Cristo governando e a igreja
a serviço de Cristo, como reis e sacerdotes, com o corpo glorificado, a serviço das nações. Os judeus arrependidos que aceitarão Jesus Cristo como Messias e as nações que foram julgadas pela perseguição a Israel e que estavam antes a serviço do anticristo, que agora estarão submetidas ao senhorio de Jesus Cristo, que governará as nações com vara de ferro, quer dizer, com autoridade. Continuando o texto aqui do subtópico 3, mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero, como sal para os sacrifícios, de acordo com Ezequiel 43, 24. Mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. Recapitulação do subtópico 4, sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurada. Versículo 11, está aí no slide aí, letra A. No milênio a escala de pecado será reduzida. Quer dizer, uma sociedade perversa, iníqua, cheia de heresias e pecados, que está fora dos estatutos de Cristo, já não existirá mais. Hoje o mundo jaz no maligno, mas no milênio não será mais assim. Hoje o príncipe deste mundo é Satanás, mas no milênio não será assim. Então a escala de pecado, como nós vemos hoje, não existirá no milênio. No milênio também haverá nascimentos de crianças e será reduzido a mortalidade infantil. Essa mortalidade de adolescentes e jovens que nós vemos hoje, no milênio não existirá. E as pessoas morrerão em plena velhice. As pessoas viverão por muito tempo. Inclusive as árvores que nascerão em volta desse rio, os seus frutos e as suas folhas servirão de remédio para as nações do milênio. Sinopse do tópico 3. A abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto é a prova da nova realidade milenial. Vamos agora trazer mais um subsídio para ampliar o nosso entendimento e vamos falar sobre a água. A água é outro símbolo do Espírito Santo que se aplica principalmente à doutrina da salvação. É Jesus quem fala da salvação como beber água. Está escrito, disse Jesus, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4:14. O Espírito Santo ao habitar no crente é esta fonte a jorrar para a vida eterna. É ele quem opera e mantém a vida eterna, de acordo com João 7, de 37 a 39. A água é necessária para limpeza e purificação. Por isso que nós tomamos banho todos os dias, para tirar a poluição, para tirar a sujeira do corpo, para tirar a contaminação, e por isso nós ficamos restaurados, nos sentimos mais leves e dormimos bem. A água é necessária para limpeza e purificação. No Antigo Testamento era utilizada como símbolo de purificação dos sacerdotes, para poderem ministrar no templo, de acordo com Êxodo 29:4 e Levítico 8:6. Ezequiel fala da água como instrumento de purificação interior, ou seja, da alma e do espírito, e a relaciona com a regeneração produzida pelo Espírito Santo de Deus na vida do cristão, de acordo com Ezequiel 36, do versículo 25 ao 27. É o Espírito Santo quem limpa os nossos corações na regeneração e continua nos purificando durante o nosso processo de santificação. Então aqui nós falamos sobre alguns processos da santificação: limpeza espiritual, purificação espiritual, regeneração espiritual. Tudo isto está relacionado ao processo de santificação do Espírito Santo que é feito na vida do cristão, de acordo com Tito 3:5 e 1 João 1:9. Você pode saber mais em www.estudosgospel.com.br/estudo bíblico pneumatologia /os símbolos do Espírito Santo. Muito bem, meus amados irmãos, vamos agora ao auxílio teológico, sarando o Mar Morto. Ezequiel capítulo 47, versículos 8 e 9. O Vale do Jordão é a depressão geológica na qual o Mar Morto se encontra. Esse mar tem uma água tão salgada que não há vida nela. As águas que vinham do altar desaguavam no Mar Morto, sarando-lhe de modo que a vida era novamente possível nele. Esta é outra característica da água que flui do templo de Deus. Ela dá vida. O poder de Deus pode transformar-nos, não importa quão apáticos ou corruptos possamos ser. Seu poder pode curar até mesmo aqueles que se sentem confusos e sem esperança. Da Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, Rio de Janeiro, CPAD, 1995, página 1084. Muito bem, meus amados irmãos, antes de concluir todo esse estudo bíblico, eu quero te apresentar este canal. Este é o canal Rádio Evangélica Galileia, aqui no YouTube, que apresenta comentários da Escola Bíblica Dominical, leitura diária, apresenta programas com louvores e com reflexões, também com devocionais, para o seu conhecimento espiritual, para o seu enlevo espiritual. Eu sou o pastor Osmar Prates, congrego na Assembleia de Deus de Vila Fátima, que é um setor do Ministério do Belém,
cujo pastor-presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, cujo pastor-presidente é o pastor da CGADB, o pastor José Wellington Júnior, cujo pastor local é o pastor Leslie Marinho, o nosso pastor aqui. E aqui nós servimos como pastor auxiliar na Escola Bíblica Dominical e em algumas outras áreas também na igreja onde for necessário. Mas eu quero pedir para você que deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu ok, faça uma mensagem aí na descrição do vídeo, que isso nos ajuda, né? O YouTube reconhece este engajamento da sua parte. Nós não pedimos oferta, nós pedimos para que você se engaje, né? Deixando uma descrição aí no vídeo. Isso ajuda a aumentar o canal e levar esse conteúdo a muitas outras pessoas. Não só pessoas que são da Escola Bíblica Dominical, mas pessoas que não são evangélicas, pessoas de outras denominações, pessoas de outras igrejas pentecostais que também buscam este mesmo conteúdo. Você estará evangelizando e pregando também. Concluindo a nossa lição bíblica, diz assim: as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio. No relato da criação e do rio da vida, no mundo vindouro, o rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Essa região será restaurada como o Jardim do Éden. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, nós terminamos mais uma videoaula da lição 12, Imersos no Espírito nos Últimos Dias, da CPAD Adultos, quarto trimestre de 2022, do comentário do pastor Ezequiel Soares. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te usar abundantemente e que você esteja sempre mergulhado, imerso no rio do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus alunos da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe aonde você foi chamado e que Deus amplie a sua vocação espiritual. É o que deseja o meu coração, e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Deus o abençoe em nome de Jesus.